Olá, benditos! Que bom estar com vocês animados na nossa jornada juntos até o Apocalipse. Hoje, ao abrirmos Lucas 23, quero que vocês ajustem o olhar. Se Mateus escreve para mostrar que Jesus é o Rei prometido e Marcos foca na ação e no serviço de Jesus, Lucas, o médico, escreve para nos mostrar a humanidade e a extrema compaixão de Jesus. Não é apenas o relato de uma execução, é o retrato de um Salvador que, mesmo no limite da dor, continua sendo o advogado dos marginalizados. Vamos então para o penúltimo capítulo da nossa série. O governo romano não permitia que os líderes judeus tivessem autoridade para executar um criminoso. Por isso, aqueles líderes religiosos enviaram Jesus a Pôncio Pilatos, que era o governador romano da região da Judéia. Mas Pilatos declara que não vê culpa alguma nele. Lucas é o único que nos conta que, ao saber que Jesus era galileu, Pilatos o envia para Herodes Antipas, que estava em visita em Jerusalém e que era o governante da Galileia. Ao ver Jesus, Herodes espera ver um show de milagres. Ele faz várias perguntas para Jesus, mas ele se mantém em absoluto silêncio. Sem sucesso, Herodes trata Jesus com desprezo e o devolve a Pilatos. Lucas destaca que, ironicamente, naquele dia, Pilatos e Herodes, que eram inimigos políticos, tornaram-se amigos. Pilatos então convoca os líderes judeus e afirma, pela segunda vez, que não vê nenhuma culpa em Jesus. Ele propõe que Jesus seja açoitado e solto. Mas então ele tem uma ideia que acredita ser um meio de livrar Jesus da morte, através do costume de soltar um prisioneiro na época da Páscoa. Então ele apresenta Jesus e Barrabás para a multidão, e a multidão escolhe Barrabás, um assassino rebelde. Apesar do seu empenho, Pilatos acaba cedendo à pressão popular e política, entregando Jesus à vontade deles. No caminho para a execução, Simão, o cirineu, que provavelmente estava em Jerusalém para comemorar a Páscoa, é obrigado a carregar a cruz atrás de Jesus. Era costume uma grande multidão seguir um criminoso condenado a caminho da crucificação. Era um evento público. De acordo com os costumes da crucificação, um guarda romano liderava o cortejo com uma placa contendo o nome e o crime do condenado, e o guarda ia anunciando o nome e o crime ao longo do caminho até o local da crucificação. Geralmente, seguiam pelo caminho mais longo para que o maior número possível de pessoas pudesse ver como o Império Romano tratava seus inimigos. Enquanto Mateus e Marcos focam no peso da cruz e no escárnio dos soldados, Lucas faz uma pausa emocionante no caminho. Ele registra Jesus falando com as filhas de Jerusalém. Isso é bem típico de Lucas. Em todo o seu evangelho, ele dá um destaque especial às mulheres, que eram praticamente invisíveis na cultura do primeiro século. Jesus, mesmo exausto e sangrando, não foca na própria dor, mas para e diz àquelas mulheres que não chorem por ele, mas por si mesmas e por seus filhos, se referindo aos dias terríveis de sofrimento que viriam sobre Jerusalém. Lucas também menciona 2 malfeitores que estavam sendo levados para serem executados junto com Jesus. Havia um lugar específico fora dos muros da cidade de Jerusalém, onde as pessoas eram crucificadas, chamada Calvário, que significa lugar da caveira. E então chegamos à cruz. E aqui está a maior peculiaridade de Lucas. Ele registra frases de Jesus que os outros não registraram. E a primeira delas é o ápice da graça. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem.
Nos costumes da época, uma execução romana era feita para ser humilhante. O condenado geralmente morria xingando os executores ou amaldiçoando o dia em que nasceu. Mas Jesus quebra esse padrão. Ele intercede por seus inimigos. Como médico, Lucas parece notar que a cura espiritual de Jesus alcança até quem está segurando o martelo. Ele reconhece a cegueira dos seus inimigos. Isso não os exime da culpa, mas Jesus os expõe da melhor maneira possível em sua oração ao Pai. Devemos orar com o mesmo coração, seguindo o mesmo padrão do nosso Mestre. O aspecto mais significativo do sofrimento de Jesus foi que ele não foi de forma alguma vítima das circunstâncias. Ele nunca perdeu o controle de sua vida. Por cima da cruz está um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o Rei dos Judeus. A escolha dos idiomas não é aleatória. Ela representa as 3 esferas de influência da época, garantindo que a mensagem fosse compreendida por todos. Grego era o idioma universal do intelecto na época. Latim era a língua oficial do Império Romano, do direito e do poder militar. E hebraico era a língua da religião e do povo judeu e o idioma das Escrituras. Isso simboliza que a mensagem de quem é Jesus está sendo proclamada para o mundo inteiro, para os intelectuais e para as autoridades políticas e religiosas. Vocês lembram que Mateus e Marcos dizem que os ladrões insultavam Jesus? Pois bem, Lucas nos dá o detalhe final daquela conversa. Ele foca no diálogo com o chamado bom ladrão. Este homem não teve tempo de ser batizado, de frequentar o templo ou de fazer boas obras. Ele apenas reconheceu sua culpa e a realeza de Jesus. E a resposta de Jesus para ele foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o resumo do Evangelho de Lucas. A salvação está disponível para o pior dos homens, no último minuto, apenas pela fé. Uma curiosidade aqui é que a palavra paraíso, que Jesus usa, tem origem em um termo persa antigo, que descrevia justamente os jardins reais, murados, parques luxuosos e protegidos onde o rei caminhava. Para um homem que estava morrendo no pó e na sujeira, a promessa de um jardim real era o maior conforto imaginável. Finalmente, a morte de Jesus em Lucas tem um tom de entrega confiante. O texto destaca que no momento da sua morte, a criação e as instituições religiosas reagiram. Ou seja, o sol escureceu e o véu do templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, rasgou-se ao meio. Enquanto em Marcos ouvimos o grito de angústia: Deus meu, por que me desamparaste? Lucas escolhe registrar: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É o fechamento perfeito para o relato do médico. Jesus não teve sua vida roubada, ele a entregou voluntariamente. Lucas dá atenção especial ao impacto emocional e espiritual nas pessoas ao redor. O centurião romano, ao ver como Jesus morreu, glorifica a Deus, reconhecendo que ele era justo. A multidão, que antes escarnecia, volta batendo no peito em sinal de profundo arrependimento e tristeza. E quanto aos conhecidos e às mulheres que acompanhavam Jesus, todos permaneciam observando de longe. Lucas destaca a fidelidade daqueles que acompanharam Jesus desde a Galileia. Lucas encerra o capítulo apresentando o sepultamento de Jesus. Tradicionalmente, os corpos dos criminosos crucificados eram deixados em suas cruzes para apodrecerem ou serem devorados por animais selvagens. Como os romanos eram conhecidos por entregar os cadáveres a amigos ou parentes para um sepultamento digno, José de Arimateia serviu a Jesus de uma maneira que ninguém mais serviu ou poderia servir, porque túmulos como aquele eram caros. E aqui nós aprendemos que cada um serve ao Senhor como pode. Lucas também destaca a fidelidade das mulheres galileias, que ficaram até o sepultamento de Jesus para ver onde ele seria colocado.
Elas pretendiam voltar no domingo para ungir o corpo com os aromas e bálsamos que já haviam deixado preparados. Era uma demonstração final de amor, cuidado e respeito físico por quem elas dedicaram suas vidas. Estudar Lucas 23, após Mateus e Marcos, nos faz perceber que a cruz não foi apenas um evento jurídico ou profético, mas um evento de profundo amor humano e divino. E o que fazer quando a esperança parece ter ficado no sepulcro? Em Lucas 24, Jesus prova que venceu a morte de forma definitiva. Do susto das mulheres à incredulidade dos apóstolos, vamos entender por que a ressurreição não é apenas um evento histórico, mas a garantia de que a nossa fé não é em vão. Eu espero você amanhã para o último capítulo da nossa série aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.